Pessoal, vamos para mais uma aula de eletrônica digital e dessa vez nós vamos começar a falar, dando continuidade ao nosso último assunto, um pouco mais de detalhes sobre os nossos latches que a gente conheceu. Vamos conhecer novos latches também e vamos conhecer e entender o que são os flip-flops e o que muda de um flip-flop para um latch. Vamos começar com uma revisãozinha rápida aqui, ó. Na aula passada nós conhecemos os circuitos sequenciais. Circuitos sequenciais são circuitos que a saída depende não só de quais são os valores atuais nas entradas, mas também de quais eram os valores no passado, os valores anteriores das entradas ou mesmo os valores anteriores da própria saída. Então, esse tipo de circuito é chamado de circuito que tem capacidade de memória. E essa capacidade de memória que permite que um circuito opere de forma sequencial, permite que esse circuito execute, por exemplo, a função de um contador, que a gente vai ver aí nas aulas futuras. A gente conheceu dois latches. O primeiro deles foi o latch RS NOR, que é esse que está na tela agora, e esse latch é chamado de latch ativo alto, porque quando S é igual a 1, ele seta, e quando R é igual a 1, ele reseta. S igual a 1 e R igual a 1. O outro detalhe importante é que esse latch, quando as duas entradas estão em 0, significa que eu não estou nem setando e nem resetando, então continua tudo igual. Ele não muda, ele armazena o bit de informação que a gente está armazenando nele, no sentido de que se a gente setou o bit, ele fica setado. Se a gente resetou, fica resetado. Da mesma forma, o nosso outro latch, o latch RS NAND, funciona também, só que com uma diferença. Ele é, entre aspas, invertido. Ou seja, quando nós colocamos 0 no nosso S, a gente seta. E quando colocamos 0 no nosso R, a gente reseta. Quando os dois forem 0, nesse circuito seria o mesmo que dizer que a gente está setando e resetando. Portanto, quando os dois forem 0, nós temos a situação chamada de ilegal. Não pode. Que é o equivalente da situação onde os dois eram 1 no circuito RS NOR. Ou seja, esse tipo de latch, ele permite que a gente faça uma ligação que é considerada ilegal no ponto de vista lógico. Porque na tabela verdade existe a opção de colocarmos 1 e 1. No circuito existe a opção de colocarmos 1 e 1. Só que essa combinação, ela não traz um resultado válido. Então, o interessante seria nós termos uma forma de eliminar essa limitação. Como a gente pode fazer para eliminar essa limitação? Isso é o que a gente vai ver agora. Nós temos, para começar, um latch RS NAND aqui na tela. Espera aí, latch RS NAND, ele tem uma porta OR com entradas invertidas. Será que isso é um latch RS NAND? Sim, isso é um latch RS NAND. Vamos lembrar que, segundo o teorema de De Morgan,
que é um teorema que fala algo tipo assim: A barrado e B barrado é a mesma coisa que A ou B com os dois barrados. Quando a gente troca a barra de posição entre uma variável e a outra variável, ou sobre a expressão toda, a gente está, na verdade, trocando também a operação para que o resultado seja igual. Então, esse circuito que está na tela agora, LET RS NAND, e esse circuito que está na tela agora, são exatamente a mesma coisa. Quando nós colocamos as bolinhas na entrada, é a mesma coisa que a bolinha na saída, contanto que troquemos a operação de multiplicação, a operação E, para uma operação OR. Se alguém tiver em dúvida, pode tirar a tabela verdade deste circuito, a tabela verdade desse circuito, vocês vão ver que dá a mesma coisa. Então, vamos voltar lá e continuar a construção do nosso circuito que elimina o problema do set igual a 1 e reset igual a 1, ou set igual a 0 e reset igual a 0, no caso do nosso LET NAND, que a gente tem na tela agora. Para essa situação, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos adicionar mais algumas portas NAND ao nosso circuito, construindo o que eu tenho agora na tela. Esse novo circuito, ele vai eliminar o problema, porque nesse circuito eu tenho um pino de entrada chamado D e um pino de entrada chamado N, de Enable. E o que ele vai fazer é o seguinte: quando D for 1 e Enable também for 1, eu vou ter um aqui, um aqui, um aqui. Atente para a inversora, 0 aqui. Agora, 1 NAND 1 dá 0 e 1 NAND 0 dá 1. Portanto, o meu circuito está com 1 no nosso pino de reset e 0 no nosso pino de set. Se o nosso pino de set é 0, a saída para esse LET vai ser de Q igual a 1. Se eu inverter o meu D para 0, então D igual a 1, Q igual a 1. Se eu inverter o meu D para 0, eu vou ter Q igual a 0. Porque, na verdade, o que vai acontecer é simplesmente esse 0 de baixo vai virar 1, quando esse aqui, e esse de cima vai virar 0, e vai virar tudo de cabeça para baixo. Então, 1 NAND 1, 0, 0 NAND 1, 1, e dessa vez o meu Q barrado deu 1 e o meu Q deu 0. Até aqui não tem nada muito diferente. O que vai nos trazer diferença é quando o meu Enable for 0. Porque quando o meu Enable for 0, eu vou ter 0 NAND 0, 1, 0 NAND 1, 0. Não muda. Ou seja, se aqui em cima eu tenho 0 NAND 0, continua o que estava, que era 1. Embaixo eu tenho 0 NAND 1, continua o que estava, que era 0. Se D for 1 e o Enable for 0, vai funcionar do mesmo jeito. Portanto, a tabela verdade do nosso novo circuito, que vai se chamar LET D com Enable,
essa que está na tela agora. Sempre que o enable for 0, a saída não muda. Então, não importa o valor de D. O valor de D só importa quando o meu enable for 1. Porque quando o meu enable for 1, aí o meu valor de D vai influenciar o valor da saída. Então, quando D for 0, a saída é 0. E quando D for 1, a saída é 1. Esse latch, portanto, ele é bem simples no sentido de que ele basicamente transfere o valor de D para a saída. Se D for 1, ele seta a saída. Se D for 0, ele reseta a saída. Só que somente quando o enable também for 1. Quando o enable for 0, não importa o que acontece no D, a saída vai ser armazenada, ela não muda, ele vai lembrar o que tinha na saída a última vez em que o enable era 1. Esse novo circuito que a gente acabou de conhecer, ele tem um símbolo, e o símbolo que a gente vai utilizar daqui para frente para o nosso latch D vai ser o que eu vou colocar agora no slide. Ele é similar aos nossos latches anteriores, só que dessa vez nós temos um pino de entrada chamado D e outro pino de entrada chamado de Enable. Isso resolveu uns problemas do latch. Só que, para construir circuitos sequenciais como contadores, nós temos interesse em um outro detalhe, que é nós precisamos que, em vez de o valor da saída ser alterado sempre que um pino de enable esteja ligado, eu preciso que o valor da saída seja alterado somente no instante em que o pino é transferido de uma posição para outra, ou seja, somente na transição de 0 para 1, por exemplo, ou somente na transição de 1 para 0. O que eu quero dizer com isso é que eu preciso que esse circuito, mesmo que o meu nível lógico do enable, por exemplo, continue em nível alto, o meu D seja ignorado para sempre, até eu desligar e ligar de novo o enable. Isso a gente vai fazer utilizando um circuito chamado circuito detecção de borda, o circuito detector de borda. Para fazer um circuito detector de borda, tem algumas formas. Uma delas é que eu vou botar no slide agora. Detalhe, quando a gente fala de detecção de borda, a gente está falando de pulso de clock. Então, daqui para frente, nós não vamos mais ter um pino de enable, e sim um pino de clock. E pino de clock é uma coisa bem especial, como a gente vai descobrir aí daqui a pouco. Esse circuitinho aqui, ele se utiliza do fato de que uma porta lógica, qualquer que seja, ou uma inversora, elas não são instantâneas. Elas têm um tempo para processar o sinal que está chegando nelas. Então, quando eu tenho um sinal que está vindo, está passando por uma porta, por uma inversora, e também está passando reto, o que vai acontecer aqui é que esse sinal vai vir, o que está vindo vai passar reto e vai chegar aqui, digamos que seja 0. O que está vindo na inversora não vai se tornar 1 instantaneamente. Ele vai começar sendo 0,
E depois de um tempinho, que é bem rápido, mas não é instantâneo, ele vai virar 1. Ou seja, vai ter um pequeno instante em que esta NAND vai estar 00 antes dela se tornar 01 na entrada. E com isso, a saída vai ter um pequeno instante em que ela vai transferir o resultado para saída de forma não igual a que vai ficar para sempre depois que o circuito está rodando. Ou seja, vai ter um pequeno pico, pequeno pulso. E esse circuito, portanto, é chamado de circuito de detecção de borda, porque ele transforma um sinal que era um sinal uma onda quadrada longa em um sinal extremamente curto que apenas dá um pulso. No caso do circuito que está na foto, dá um pulso de subida toda vez que o meu sinal de clock também está subindo. Ou seja, ele vai pegar o que está vindo no meu clock, que era algo assim, e vai transformar no que eu vou desenhar agora. Deu uma subida, ele vai ter um pulso muito rápido e vai continuar, vai ignorar a descida. Na próxima subida ele vai dar um pulso muito rápido e assim por diante. Esse então é o nosso circuitinho de detecção de borda, e esse circuito vai entrar na entrada do pino Enable do que a gente tinha lá no nosso LATD, e isso vai criar o nosso novo circuito, que é o flip-flop D. O flip-flop D, portanto, que tem esse símbolo aqui, ele é basicamente um LATD onde a entrada Enable foi substituída por uma entrada de clock, e ele tem um circuitinho de detecção de borda, que é aquele que eu acabei de mostrar. No nosso caso, é um circuito que detecta bordas de subida, ou seja, ele só percebe o instante em que o clock está subindo. Detalhe importante, eu preciso ter um triângulo no pino de clock, diferente de um pino de enable, diferente de um pino D, diferente de qualquer outro pino. O nosso pino de clock, que às vezes é chamado de C, como está aqui, às vezes é chamado de CLK, ele sempre vai ter um triângulo desenhado na entrada. Esse flip-flop possui uma tabela verdade, e a nossa tabela verdade, quando a gente trata de circuitos que tenham um clock, vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter uma forma um pouco nova de construir tabela verdade, que é essa daqui. Percebam que, dessa vez, a entrada D pode ser qualquer valor. Então, eu coloquei um X. E quando a entrada clock for 0 constante, ou for 1 constante, a saída não muda. Entretanto, nesse circuito que utiliza uma borda de subida, no circuito de detecção de borda, ele vai transferir o valor de D para Q sempre que nós tivermos uma borda de subida no clock. Então agora a nossa tabela verdade vai ter uma seta para cima desenhada. É um novo símbolo, além do 0 e do 1 que a gente conhecia. Nós temos agora a seta para cima, e nós podemos ter também o X para representar situações onde tanto faz. E assim a gente elimina linhas.
Porque aqui eu poderia colocar duas linhas no lugar desse x. Uma linha com D valendo 0, uma linha com D valendo 1. Só que para os dois valores o resultado não muda, então eu coloquei x. Tanto faz o valor de D, o clock sendo 0 estável ou 1 estável, a saída não muda. O clock sendo um pulso de subida, a saída muda. Esse flip-flop não é o único. Percebam que no título eu coloquei flip-flops D. Nós temos mais um, que é o que eu coloquei aqui de baixo agora. E esse flip-flop de baixo, ele tem uma pequena diferença, que é essa bolinha na entrada do clock. Lembrando que a bolinha, em um circuito digital, normalmente ela representa a negação, representa ativo baixo ou ativo alto. Ou seja, quando eu não tenho a bolinha, um circuito era ativo alto. Quando eu tenho a bolinha, ele é ativo baixo. Isso acontecia no LET RS NAND. Ele tinha duas bolinhas nas entradas. Só que com clock não é dessa forma que funciona. A bolinha na entrada do clock significa que ele tem um detector de borda de descida. Então, esse daqui de cima tem um detector de borda de subida. E o de baixo tem um detector de borda de descida. A tabela verdade, portanto, vai ficar quase a mesma coisa. Com um detalhezinho importante. Dessa vez, nós temos no lugar das setas para cima, nós passamos a ter setas para baixo. Já que esse circuito detecta somente o pulso de descida do clock. Portanto, agora nós temos a diferença entre um latch e um flip-flop. Latch é um circuito que é comandado pelo nível lógico das entradas. Ou seja, basta que a entrada seja 0 ou a entrada seja 1 e a saída atualiza constantemente com base no que está chegando na entrada. Isso também é chamado de circuito assíncrono. Já o flip-flop é um circuito que é disparado pelas bordas de subida ou bordas de descida de um sinal de clock. Ou seja, esse circuito ele dispara a partir de pulsos e não a partir de nível lógico. Tem uma diferença importante aí. Portanto, o nosso novo flip-flop, chamado de flip-flop D, é um circuito que a cada borda de subida de clock ou a cada borda de descida de clock, e é isso você descobre olhando para a bolinha na entrada do pino de clock do flip-flop, ele transfere o valor que está no D para o valor da saída, Q. E, obviamente, o inverso para Q barrado. Só que esse flip-flop, então, ele tem a característica de, quando eu tenho um sinal de clock, como esse, ele necessariamente vai transferir o valor de D para a saída todas as vezes que o clock sobe, por exemplo, como eu desenhei agora. E se eu precisar que mesmo que o clock se altere, a minha saída continue armazenando a informação? Para isso, a gente pode utilizar outros tipos de flip-flop.
E para concluir, eu vou mostrar para vocês um novo flip-flop. Não vou dar detalhes internos dele dessa vez. E ele se chama flip-flop JK. Percebam que ele tem duas entradas além da entrada de sinal de clock. E aí isso acaba nos possibilitando mais valores de combinações de entrada. A tabela verdade para esse circuito começa igual ao flip-flop D, no sentido de que quando a minha entrada for qualquer uma delas, contanto que o clock não esteja em um pulso, as saídas não mudam. Já as linhas seguintes são onde nós vamos ter alguma diferença em relação ao nosso anterior flip-flop, o flip-flop D, porque dessa vez, como são duas entradas, a tabela passa a ter mais linhas, mais possibilidades. E agora vem a parte interessante. Primeiro, todas as linhas seguintes vão ser linhas que ocorrem no momento do pulso de clock. Então, nosso flip-flop JK não tem o triângulo, então ele é borda de subida. Desculpa, ele não tem o círculo, né? Ele tem o triângulo. Todo clock vai ter o triângulo. Agora, ele vai começar a ser avaliado da seguinte forma. Quando J e K forem 0, mesmo que o clock tenha uma borda de subida, o resultado não vai ser alterado na saída, ou seja, ele continua armazenando. Para as outras condições, essas 4 aqui do meio, nós temos que, se o J for 0, eu estou... E o K, se o J for 0 e o K for 1, eu estarei resetando o circuito. E se o J for 1 e o K for 0, eu estarei setando o circuito. Portanto, ele tem um pouco de semelhança com o RS, onde o K é o circuito que permite o reset e o J é o circuito que permite o set. Só que, diferente do simples LET RS que a gente viu antes, nós temos a permissão de utilizar a combinação 1 e 1 para J e K. E é por isso que esse circuito não é simplesmente chamado de flip-flop RS. Porque quando a minha combinação de J e K for 1 e 1, o que vai acontecer é a minha saída vai ser invertida. Ele vai pegar o último valor que eu tinha e vai trocar. Se eu tinha 1, vai virar 0. O valor de quê? Se eu tinha 0, vai virar 1. E esse circuito é consistente e funciona corretamente no sentido de que o Q sempre vai ser o inverso de Q barrado. Então, pode-se dizer que quando a gente colocar essa combinação, o que esse circuito faz é trocar o Q pelo Q barrado. É um flip-flop bem interessante para algumas aplicações que a gente vai conhecer nas próximas aulas. Isso é tudo para a aula de hoje, então, até mais.